Olá, senhores, tudo bom com vocês? Eu tô falando com vocês aqui, posso dizer que já próximo do amanhecer do dia, tá? Não reparem minha voz um pouco estranha, estou usando ligas aqui nesses dentes, mas se tudo der certo, sexta-feira é o grande dia que eu vou tirar esse aparelho. Enfim, e aí eu resolvi vir aqui para a área aqui da casa que eu moro, conversar com vocês aqui um pouco, né? Gravar um depoimento aqui para vocês. Esses dias atrás eu fiz umas abordagens aqui acerca de um problema que eu tô passando, né? Um problema do qual eu vou brevemente aí ter que fazer escolhas, tomar decisões, enfim. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito agora. Eu tô numa fase, eu tô tentando cuidar de mim, eu tô tentando relaxar, estou pesquisando, buscando opiniões, sabe? Não é, eu percebo em alguns comentários, assim, de inscritos, é interessante, assim, como as mentes, elas, e as opiniões, elas são variadas, né? Porque cada um tem que escuta a minha história, age de uma maneira, enfrenta de uma maneira. Uns acham que é fácil de resolver, outros já entendem o meu lado, que é um negócio assim mais delicado, né? Uns entendem que eu devo sair de imediato, outros entendem que não, que eu devo ir com mais calma, enfim. Então eu estou acompanhando esses comentários e analisando e buscando, mas acredite, isso é uma fase, né? Vai chegar um momento que eu vou ter que tomar a minha decisão e vamos ver, eu espero assim fazer a melhor escolha, a melhor decisão, né? De modo que resolva de forma eficaz, né? E não venha piorar ainda mais as coisas para mim. Mas aí uma coisa, pessoal, claro que a mente, só deixando claro aqui, né? Uma coisa eu não tenho abrido mão, que é de estudar. Estudar, né? E tentar maratonar meus vídeos, e descansar e fazer o que eu tenho que fazer, né? Estou indo para academia. Não tem sido assim um dia muito fácil, não. Tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu fico mais ansioso, mas estou tocando o barco aqui, né? A vida é isso, é os desafios, as adversidades que a gente vai tocando o barco. Como eu estou, é muito assim, quando a gente está sofrendo de um problema, de um drama, aí a gente tem uma tendência de querer saber mais daquilo, né? Quem está enfrentando uma doença, ele vai pesquisar muito sobre aquela doença, para se inteirar, para saber todas as possibilidades de cura, de tratamento. Quem está passando por problemas de relacionamento amoroso, aí vai pesquisar mais disso, né? Então, a vida é composta de muitos problemas. E aí, cada qual vai buscando aquilo que lhe aflige, que atormenta, de certa forma, para... Eu acho que esses que buscam uma informação são os melhores, né? Que pelo menos está tentando. Muitos se estagna, se acomoda ou às vezes até comete desatinos, dependendo do tipo do problema. Mas aí eu cheguei num ponto aqui dentro das minhas pesquisas, isso aqui eu achei bem interessante partilhar com vocês, sabe? Fazer uma abordagem aqui com vocês. Eu acho que dessa situação que eu estou vivenciando, há muito o que se falar, sabe? Diversos aspectos. Isso aqui que eu vou argumentar com vocês agora é só um dos aspectos, sabe? Ainda antes que eu adentre numas leituras que eu quero fazer aqui, nos comentários, só deixar claro. Por exemplo, eu estou enfrentando um drama. Eu vou discorrer desse drama, mas eu digo aos senhores, a gente não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer, né? Mas eu almejo uma solução, uma saída, de modo que eu possa tocar a minha vida.
Mas enquanto isso, existem outras pessoas que também enfrentando os seus dramas, as coisas transcorrem de uma maneira tão trágica. Eu vou mencionar rapidamente aqui. Eu já posso dizer que eu estou nas horas aqui da quarta-feira, né? De quarta-feira. Tô nem lembrando que dia que é hoje. Do dia 6, né? Dia 6 de julho. Enfim. Eu vi acontecer aqui onde eu moro, duas situações. Uma situação foi na segunda e a outra foi na terça. Na segunda-feira, primeiro eu recebi uma notícia de que um amigo havia matado o outro. Aí foi passando as horas, depois alguém comentou comigo assim de uma maneira um pouquinho mais detalhada, que na verdade, além de amigos, eram primos. Um primo matou o outro. Adivinha por quê? Mulher. Eu não sei, eu não conheço os caras, né? Não conheço. Mas o que eu fiquei sabendo é que eram primos quase que irmãos, criados juntos, muito amigos, os dois. E um tinha uma mulher, não, uma namorada. Um deles, vamos dizer, sei lá, o João e o José. O João tinha uma namorada. E aí, num determinado momento, essa namorada do João não quis mais saber do João. Deu um pé na bunda dele e foi para os braços do José. E o João ficou indignado, com raiva, indignado. E foi atrás do primo do José e desferiu-lhe 8 facadas. Aconteceu, segunda-feira. Matou na hora. Não tentaram levar para o hospital, mas já chegou morto. 8 facadas. Por causa de uma mulher. Ontem, terça-feira, aconteceu um outro caso, e esse caso é de um conhecido meu, que veio a cometer suicídio. Eu até sei da história, assim, detalhada, mas não é muito meu propósito. Assim, não é bem essa temática que eu quero tratar aqui, né? Mas o que eu fiquei sabendo foi por conta de mulher. Ele casou-se com uma mãe solteira, em suma, né? Vou fazer um pequeno resumo aqui. Casou-se com uma mãe solteira. Inclusive a mulher com quem ele casou, eu conhecia também, conheço desde adolescente, dela adolescente aqui. Ela já tinha um filho, eu já sabia da fama dela, danada, desde novinha. Tanto que ela embuchou ali com seus 15, 16 anos, ela pariu um menino. E algum tempo depois ela juntou com esse rapaz. Cara trabalhador, eu prefiro não citar do que ele trabalha, mas ele era autônomo. Ele tinha uma profissão própria e estava até bem, construiu casa, comprou um carro, ele estava até bem estabilizado. Quando alguém noticiou que ele havia cometido um suicídio, eu pensei na hora, a mulher meteu o chifre. Um dia, se vocês tiverem interesse, eu posso contar essa história com mais detalhe aqui. Eu tenho uma série de detalhes aqui dessa história que eu estou pulando aqui, né? E vocês vão entender o porquê dessas minhas convicções. Só que não foi. Aí depois uma pessoa próxima dele me relatou, ontem à noite, que na verdade foi o contrário, não foi chifre, foi um pé na bunda. Ele casou com ela, assumiu o filho que ela já tinha e teve mais um casal de filhos, um menino e uma menina. Eu ainda tive a oportunidade tempos atrás de vê-lo assim carinhosamente com essas crianças. As 3 crianças, tanto o enteado como o menino e a menina dele, né? E quando ele está numa situação, vamos dizer assim, boa, né? A situação é equilibrada financeiramente, a mulher resolveu dar um pé na bunda dele, foi embora daqui, levou os filhos, e alguém me relatou que disse que nem acesso às crianças ele estava conseguindo ter. Assim, por chamada de vídeo, né? Tentar conversar, ela não deixava. Ele se humilhou diversas vezes para ele ou para ela, a fim de que ela voltasse com ele, e ela não quis.
O que eu fiquei sabendo é que ela foi embora para outro lugar porque arrumou um macho, né? Arrumou um macho melhor. E ele acabou cometendo suicídio, se enforcou. Se enforcou. Muitas pessoas, né, que o conhecia, tinham um contato mais próximo, estão tristes, né? Ficaram tristes com essa notícia. Então, você vê, são problemas que a pessoa, não suportou a rejeição da mulher, foi lá e matou, né, o próprio primo. E o outro tirou a própria vida. Uma coisa eu garanto para vocês, esses pensamentos não me acompanham. Por mais que eu sofra, por mais que eu... Só esse barulhinho aqui é porque eu tô sentado na cadeira. Por mais que me aflige, mas sempre o meu olhar é assim, é de tentar achar um caminho, uma saída. Tem que ter uma saída. É por isso que eu converso com vocês aqui, eu converso lá no grupo. Às vezes eu procuro até os poucos amigos que eu tenho aqui à minha volta. E eu acho que é com isso que eu tenho conseguido vencer muitas batalhas. Eu não fico guardando pra mim. Eu não fico. Eu não, no ano de 2013, eu fiz amizade com um rapaz que era estudante de psicologia. E uma vez ele mandou um postzinho pra mim. Eu devo ter esse post no meu computador, não lembro. Talvez, né? Tem muito tempo já isso. O post era uns potinhos, assim, era tipo um desenho, assim, uns potes de vidro, um monte de não, era dois potes, era um monte de coraçãozinho e o outro era, aí no pote um tava escrito assim, alegria, era tipo coração rosa, né? E o outro era como se fosse uns bonequinhos chorando dentro do vidro. Tava o nome tristeza. Aí embaixo tinha uma frase. A frase dizia assim: porque nem alegria e nem tristeza foram feitos para ficarem guardados. Abra os potes. Eu entendi na hora. Ali não precisou nem o meu amigo me interpretar aquela frase. O que significa? Quando a gente está feliz, a gente tem que extravasar as nossas alegrias. Pule, dance, congratule, né? De alegria, de felicidade no momento que você tiver especial, né? Mas também nos momentos tristes, nos momentos dramáticos, extravase também, sabe? Bote para fora, não guarde. Esvazie os potes da sua alma, sabe? E aqui eu falo para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida que muitos dramas, muitos problemas difíceis que eu já atravessei na minha vida e ainda estou atravessando, eu nunca cheguei nesses níveis de pensar em suicídio ou eu acho que de matar alguém, acho que teve uma vez. Eu não vou citar porque quem me acompanha aqui há muito tempo eu tive um surto uma vez, um surto que eu não desejo ter nunca mais. Mas foi só nos pensamentos, né? Eu não cheguei a executar isso não, mas o pensamento suicida também foi nessa mesma ocasião. Foi tudo de uma lapada só, sabe? Mas foi fugaz, foi um momento, foi fugaz. Porque na maioria, exceto essa única vez, todas as outras vezes, no diálogo, na busca por ajuda, eu consegui superar. Isso aqui que eu faço junto aos senhores é um mecanismo de busca por ajuda. Eu creio que durante muito tempo, eu contribuí, eu acho que eu ajudei muita gente aqui no canal, né? E eu acho que eu estou vivendo um momento agora que eu estou mais recebendo ajuda do que ajudando. Mas tudo para mim é motivo de gratidão. Mas assim, vamos lá o assunto, né? Quando eu vivencio o contexto em que eu estou passando essa questão de mãe, né? De mãe, que estou cuidando, que aí eu sozinho, enfim, tá todo esse desgaste meu agora. E isso acabou me instigando um pouco a pesquisar, né? A fazer buscas, a ver históricos a esse respeito. E à medida que eu fui lendo algumas histórias, isso acaba me puxando algumas memórias.
Pessoal, eu vou contar aqui, eu vou tentar assim ser resumido em alguns apontamentos aqui. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu para vocês, os casos bem próximos, sabe? Os casos próximos que aconteceu praticamente no seio familiar. No ano de 2007, o meu avô paterno, já com 87 anos, entrou num processo que é muito chamado de convalescência. A convalescência é a pessoa quando ela tá oscilante assim entre a vida e a morte, entre a doença e a saúde. Fica bons dias, aí piora, fica bons dias, aí piora, sabe? E esse meu avô, ele teve 9 filhos. 9 filhos dentro do casamento. Eu digo os 9 assim, que cresceram, né? Parece que teve outros mais que não sobreviveram, mas os que chegaram à fase adulta foram 9. Meu pai é o caçula, é o filho caçula desses 9 irmãos. Dos 9, só ainda há 7 vivos. 2 já faleceram. 2 irmãos de meu pai já faleceram. No ano em 2007, quando meu avô estava nesse processo, foi ali entre 2006 a 2007, especialmente. Já só eram 7 filhos. Só eram 7 filhos. Pessoal, assim como em várias, inúmeras histórias que eu vou contar para vocês aqui, ficou nas costas de uma pessoa. Uma tia minha que mora aqui. É uma tia que eu já mencionei para vocês, que ela, eu acho que eu já até comentei dela aqui em algum momento, mas ela é mãe dos meus primos que moram no exterior. Inclusive ela não tem nenhum filho aqui com ela. Ela praticamente mora só. Para não dizer que ela tá sozinha, ela contrata uns empregados para trabalhar lá na terra dela. Aí é como ela não fica totalmente só, né? Tem uns trabalhadores. Mas não é todo tempo. Às vezes, quando não tem os trabalhos, às vezes ela passa períodos sozinha lá, né? Mas olha, quando o meu avô entrou no processo de convalescência, que ficou doente mesmo, sabe? Ficou 100% nas costas dela. Ele vivia muito numa chácara, acabou saindo lá dessa chácara, ficou só na mão de um caseiro lá e ela passou a cuidar dele aqui, sabe? E não era fácil, pessoal. O que conseguiu na época foi tipo assim, esses filhos, né, os meus tios contrataram uma senhora também assim de certa idade pra... Aqui eu tô sendo resumido também na história. Essa história tem muitos detalhes, mas eu tô pulando aqui um monte de detalhes. Essa senhora ficou na casa dessa minha tia, ajudando ela a cuidar do velho, a dar banho, a dar comida. Porque, tipo assim, pensa para levantar ele de uma cama, de uma rede. O velho era altão, assim, ele era magro, mas era alto. E essa minha tia, ela é magra, ela é uma senhora baixa, já de idade também. Então, assim, com a ajuda dessa idosa na casa, ela pôde... Vai chegar um momento, e eu acho que vai ser agora. Eu vou ter que pegar uma água ali, que minha garganta tá secando. Só um momento aqui. Continuando aqui, eu fui ali pegar um copo com água. Aí essa água vai ser pra me molhar no bico aqui. Sempre que a garganta ficar meio falha, né? Mas assim... Eu vi essa minha tia lutar muito com o pai dela aqui, sabe? Foi pra Teresina com ele. Passou 2 meses em Teresina. Correndo atrás, né? De tentar um recurso, um tratamento, né? Pra tentar ver se melhorava a vida do idoso. Voltou pra cá, continuou cuidando e... Eu me lembro que durante um período ficava assim, passava uns dias internado, aí vinha pra casa. Depois voltava pro hospital de novo, aqui na cidade, sabe? E eu vou falar aqui pra vocês, meus amigos, ninguém
Ninguém queria ficar com o velho no hospital. Se eu disser para vocês que essa história de agir como cuidador não é de agora, cuidando da minha mãe já tem tempo, sabe, que eu já passei por outros históricos. Olha, eu tive situação, porque o que acontecia? A minha tia levava para um hospital, mas o hospital era do SUS. O hospital era do SUS. Aí chegava lá, o hospital exigia que tinha que ter um acompanhante, mas não podia ser mulher, porque o velho ia ficar na enfermaria dos homens. Aí mulher não podia ficar lá dentro. Praticamente eu revezei no hospital com meu pai. Assim, às vezes eu ficava 2 noites, 3 noites lá no hospital. Aí quando meu pai vinha da roça, da chácara dele, aí ele ficava lá às vezes 1 noite, 2 noites, porque eu não tinha nem como chamar meu pai numa chácara que não pega internet, não tinha energia, não tinha como, né? E aí eu lembro de uma noite que eu estava no hospital lá com o velho, sentado numa cadeira de macarrão, quando ele chegou. Isso eu já acho que com 2 horas, 3 noites. Aí chegou, não, pode ir pra casa que eu vou ficar aqui hoje, à noite. E eu lembro de uma ocasião, e aí ficava ninguém queria ir lá, dos netos, nem os filhos, nem ninguém queria ir lá pro hospital cuidar do velho. Eu lembro que na ocasião, que foi já a última internação do meu avô, que ele veio a falecer, eu nem falei do que o velho tinha, né? O velho era mal da velhice mesmo, fraqueza, já não estava mais lúcido, sabe? O último fator que foi o que levou à morte foi uma queda. Ele foi tentar se levantar sozinho de uma rede, sempre alguém ajudava, mas teve um dia lá que ele, acho que naquela coisa de não querer pedir ajuda, de madrugada foi tentar se levantar da rede e não conseguiu se equilibrar, caiu e bateu com a cabeça no chão. Ao bater com a cabeça no chão, estourou as veias, né, dentro da cabeça. E aí começou, era minando sangue dos olhos, do nariz, do ouvido. Ele ficou 3 dias e aí ficava com aquela roncadeira. Vocês já viram uma pessoa quando... Eu vi isso de perto, assim. A pessoa entra em coma, aí fica roncando. Aqui na minha região o povo chama o cirro da morte, né? Meu avô ficou desse jeito. Quando foi levado para o hospital, não, o próprio médico falou, ele disse aqui não volta mais. Ele teve a morte cerebral. Teve essa morte cerebral, não, um derrame cerebral que chama. E dali foi só até acabar de morrer, né? E tava naquele estado, daquela roncadeira. Eu não conseguia dormir, eu sentado ali do lado da enfermaria, mas era o tempo todo aquela roncadeira. E aí eu não conseguia dormir. Eu fiquei... Vamos imaginar que ele entrou no hospital numa quinta-feira à tarde. Aí eu falei que a queda foi de madrugada, né? Não foi de madrugada, foi à tarde. Aí levou-se pro hospital, né? Chegou lá, já falou, tem que ter alguém. Eu lembro que foi só o tempo de eu vir em casa, tomar um banho, me trocar e voltei, né? Pro hospital. Eu fiquei a noite de quinta-feira, sexta-feira, nesse tempo eu até trabalhava, eu nem fui trabalhar, acabei pegando um atestado por causa dessa sexta-feira. Sexta-feira o dia todo, dormi a sexta, a noite toda, o sábado, aí quando o sábado o dia todo, aí os parentes iam lá, 3 horas da tarde no hospital, quando dava 3 horas enchia a enfermaria os netos, as filhas, os filhos, né, que estavam aqui, ia lá, ficava ali aquele tempinho visitando, e eu falando, gente, vamos revezar, eu já tô com 2 dias aqui, eu sem dormir, eu não tô bem. Eu tinha o quê? Em 2007 eu tava com 23 anos, naquele tempo. E, não posso. Não posso, porque aí cada um dava suas desculpas. Eu lembro que quando foi no sábado à noite, eu tava tão cansado, tão exausto ali, que eu comuniquei às enfermeiras lá do hospital. Falei, olha, eu vou dar uma saída e eu vou ver se eu consigo alguém para vir ficar aqui. Falei, para não poder ir para casa dormir.
E eu lembro de ter ido na casa de... Aqui eu tenho... Agora não tem mais, mas eu tinha uma renca de primos meus aqui, sabe? Vários, assim, tudo da minha idade para mais velho, sabe? Eu procurei uns 4 naquela noite. Fui na casa, assim, fui na casa de um, fui na casa de outro. Chegava lá e falava, primo, eu tô desde quinta-feira no hospital. Eu falei, vai lá ficar com o nosso avô lá no hospital essa noite. Sabe o que eu ouvi, pessoal? Dos 4, cada um que eu fui, não foi assim, tava o grupo, não, foi individual. Cada um que eu fui na casa e eu fui fazer esse pedido, falou a seguinte frase pra mim: olha, eu odeio hospital, eu não gosto de hospital, eu não vou porque eu não gosto de hospital. E eu falei assim, sim, mas e tu acha que eu gosto também? Eu falei, eu não tô lá porque eu gosto de hospital, não, eu tô lá porque é uma situação que tá tá um familiar nosso lá e é a obrigação nossa estar lá. Mas eu não vou não, eu não vou, eu tô ocupado, tô cansado, não vou lá. Você não já tá lá? Você não já aguentou? Pois fique, continue lá. Isso foi o que eu ouvi, pessoal, dos meus primos. Aí eu fiquei mais essa noite ainda. Quando foi de manhã, a mesma enfermeira com quem eu tinha conversado, ela disse, eu vou falar, eu disse a vocês que o hospital era do SUS. Na verdade, é um hospital particular que tem convênio com o SUS. Assim, o meu avô estava lá pelo SUS. Aí essa enfermeira me chamou num particular e falou assim, olha, o hospital aqui, o seu avô está num setor que é do SUS, né? Mas existe uma outra ala que é a parte da enfermaria particular. Ele falou, o seu avô tem condições financeiras, ele tem bens? Eu falei, tem, ele tem terra, tem gado, tem casa. Ele falou, rapaz, pois você entra em contato com as filhas dele, inclusive a enfermeira até conhecia uma. Ela disse, eu conheço a sua tia, aqui digamos, é responsável pelo seu avô. Eu conheço ela, chame essa sua tia e diga para ela botar o seu avô numa enfermaria particular, pagando a diária, e depois vende o gado, o hospital aceita cheque, o hospital aceita cartão, as formas de pagamento até promissória aqui recebe. E depois vende o gado, vende o que tiver lá e paga. Eu falei, agora vai ficar você aqui nessa situação, ninguém quer vir. Se a desculpa dela ou dos filhos, das filhas é porque não pode, por bote na enfermaria particular que elas podem vir. Aí, pessoal, quando essa enfermeira me deu essa ideia, aí eu só esperei o dia amanhecer. Esperei o dia amanhecer e fui bater lá na casa dessa minha tia. Ela estava aqui. Quando eu cheguei lá, tava ela e uma outra que veio de fora, sabe? Uma outra tia minha que veio de fora. Aí eu conversei com as duas. Eu falei, olha, eu fiz a minha parte. Eu tô lá desde quinta-feira, sabe? Fiquei aí, vamos contar, entrou na quinta, né? Sexta, sábado, domingo. Se for contar de 24 em 24, deu quase 3 dias, né? Aí eu falei, ó, tia, é o seguinte, eu fiz a minha parte, fiquei o máximo que eu pude. Falei, ontem fui atrás de uns primos para ver se alguém deles poderia. Meu pai não tá aqui, tá lá pra terra dele para lá, nem tá sabendo da situação. Eu falei, então, é o seguinte, eu tô aqui, eu já cheguei no meu limite, eu não dou conta mais, eu não vou poder mais continuar. A enfermeira, aí eu falei, né, a enfermeira me deu uma dica, que vocês podem transferi-lo para uma enfermaria particular do hospital, e aí homem ou mulher pode cuidar, pode até pagar alguém para ir lá cuidar. Aí foi quando elas falaram, não, pode ir para sua casa, que a gente vai fazer isso aí, a gente vai transferir o papai lá de quarto para um outro lá para a gente tomar de conta. A gente entende o seu lado. Só que o que aconteceu? Elas ainda, pelo que eu entendi, não, elas foram, né? Elas foram para o hospital, ainda chegou a tirar da enfermaria. Só que aí quando foi à tarde ele faleceu. À tarde não ficou poucas horas nessa outra enfermaria. Deve ter pagado ali só uma diária, né? Quando foi à tarde o velho faleceu. Eu tenho uma prima aqui. Que hoje eu não sou nem muito próximo a ela, assim, mas eu até hoje de vez em quando eu encontro com essa prima, a gente relembra esse fato. Porque esses meus 4 primos que se recusaram a ir para o hospital, quando nós estávamos no velório. No velório. O pessoal, isso não é coisa de rir, mas, enfim, não repare não.
Nós estávamos no velório. Aí quando estava ali perto da hora do enterro, de sair pro cemitério, né? E o velório foi dentro da casa do meu avô. Aí chamaram um pastor lá da Assembleia de Deus para vir fazer aquele momento fúnebre, né? O culto fúnebre. E, pessoal, nós estava todo mundo assim, aquele círculo assim na sala, né? Em volta, alguns na cozinha. E de repente esses meus primos caíram, começou um pranto de choro, sabe? Aquele pranto de choro. Aí a minha prima, essa minha prima chamou eles assim pra fora, assim, da sala. E aí, epa, bora, vem, me acompanha aqui, por favor, vem aqui. Aí quando saiu bem assim no terreiro, né, da casa, ela falou assim, vem cá, o que é isso? Por que vocês estão nesse choro? Vocês estão emocionados com o pastor, é? Esse choro aí é de emoção porque vocês viram o pastor? Falei, vocês deveriam tomar vergonha na cara de vocês, que quando... Ou vocês acham que eu não sei? Eu acho que eu comentei, pessoal. Eu acho que em algum momento eu comentei. Eu não sei se alguma das minhas tias comentaram. Eu sei que ela ficou sabendo que tinha ocorrido isso, né? Ela falou, quando o nosso avô estava lá precisando da ajuda de vocês, cadê que vocês foram lá ajudar? Vocês deixou tudo nas costas do Vitor, lá para cuidar, né? Aí agora aqui vocês estão fazendo essa cena aqui. Não, só pode ser de emoção de estar vendo o pastor aqui, porque eu tenho certeza que pelo nosso avô, que se vocês gostassem e tivessem um sentimento, vocês tinham feito alguma coisa quando ele estava no hospital. Aí, pessoal, mas também ficaram murchos, não respondeu, ficou caladinho, sabe? Eu depois eu até enquanto eu digo, você lavou minha alma, viu? Você lavou minha alma, porque, pessoal, eu achei injusto aquilo ali naquele momento, sabe? Mas é bem capaz que se eu sair contando uma história dessa por aí, sabe o que eu vou ouvir das pessoas? Não, mas não generalize. Não generalize. Não é porque os seus primos agiram dessa forma que significa que todo mundo é assim. Oh, meus amigos, aqui eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês que a regra é que 99% das pessoas agem dessa maneira com relação a familiar que está doente ou que tem algum problema. Ninguém quer saber, meus amigos. Não importa se é filho, se é irmão, se é pai, se é mãe. Ninguém tá nem aí, sabe? Às vezes tem... Aí, uma vez aquela minha amiga Júlia, ela me deu um toque uma vez. Ela disse assim, olha, acredite ou não, mas assim, muitas pessoas já percebeu, Vitor, que tu tem esse ponto fraco de ajudar. E quando as pessoas percebem, todo mundo vai para cima de ti. Surgiu um pepino desse, um problema desse aí, joga para cima. Não, quem é que tem esse dom, né? Quem é que já tem esse costume de tratar desse tipo de coisa? Aí vai para cima daquele que já tem um histórico, que já cuidou, que já foi empático, né, com esse tipo de situação. Mas aqui, esse caso estava sendo só talvez o primeiro de muitos que eu já vi e ainda verei. 8 anos depois, eu vejo a minha avó no estado do Maranhão, minha avó materna, também convalescente, doente, totalmente dependente dos cuidados de alguém. Não tinha mais lucidez, não conhecia ninguém, não queria, dando trabalho para comer, não queria comer, cagando e mijando na roupa. Trabalho, meus amigos, trabalho ali para uma pessoa cuidar. Meus amigos, eu vi assim, num período de 2 meses, eu vi filhos se degladiando entre si, discutindo entre si, aquela baixaria num grupo de WhatsApp, aquela fuxicaiada, um fuxico, porque ninguém queria cuidar da velha. E aí tinha eu já contei essa história, eu só estou relembrando aqui. Havia uma filha que já tinha cuidado muitos anos e coincidiu bem no período que ela precisava viajar. Ela estava de saída do Maranhão para o estado de Roraima. E aí os irmãos todos... Eu encontrei uma história parecidíssima com a história dessa minha tia. Eu tenho uma tia
Pior que eu até dei um nome pra ela agora, mas eu não lembro o nome. Essa minha tia é a única das irmãs de minha mãe que eu tenho contato, que eu tenho uma simpatia, que eu gosto dela. Hoje ela mora em Boa Vista. Ela tem um perfil parecido com o meu. Assim, ela é uma pessoa muito doadora, muito sem maldade, sabe? Ela cuidou por quase 20 anos dos velhos. Ela deixou de correr atrás da vida dela, de correr atrás das melhoras para a vida dela, para ficar ali, cuidando de um casal de velhos, pai e mãe. Até que chegou num momento que não estava insustentável a situação dela lá. Praticamente passando fome, a casa estava para cair, o telhado estava para arriar por cima dela. Então o marido e foi primeiro, né, para o estado de Roraima, conseguiu trabalho e depois ajeitou para ela ir. E meus amigos, o que foi o centro da briga, o centro da discussão entre esses filhos? Porque era aquela filha que tinha que ficar. Eu ouvi, pessoal. Eu vi no grupo e eu via também nas fofocas no PV. Que essas pessoas nenhum mora aqui na minha cidade. Nenhum deles mora aqui, né? Então era tudo via WhatsApp. Aí uma ligava, outro ligava e ficava assim, falando pra mim. Não, Vitor, porque eu vou intitular. Deixa eu só tomar água. Pronto, vocês viram que eu comecei a tossir a garganta seca aqui. O motivo da briga é porque havia uma filha. Então deixa eu encontrar aqui um nome pra ela, né? Eu vou chamar ela de Leide, tá? Lá atrás, essa minha tia aqui, a gente fez um tour pelo Nordeste há pouco tempo, ano passado, né? Final do ano passado. Eu até dei um nome pra ela, mas eu não lembro agora. Quem lembrar aí, bota aí nos comentários. Um dia desse, um inscrito meu relembrou o nome de uma personagem aqui que eu não esqueci mais. A Juraci, diretora de uma escola aqui, né? Quem lembrar aí, me fala que aí eu memorizo mais rápido. Então, a tia Leide era a filha cuidadora que estava ali, que limpava a casa, que levava minha avó e o meu avô para consultar, que fazia comida, que estava sempre ali, que lia, controlava até o negócio do remédio, né? Lia a bula do remédio, que ia lá, tá o horário certinho de tomar a medicação. E quando ela precisou se ausentar, quando ela precisou sair para ir embora, meus amigos, e a velha doente, a velha já acamada, foi o motivo da briga. O que era a briga? Porque era ela que tinha que ficar, ela tinha que se anular, ela tinha que cancelar todos os projetos dela, né, as coisas que já estavam programadas, porque ela tinha que ficar. E eu recebia ligações aqui, e eu escutava isso aqui. Não, Vitor, porque a Leide é que tem que ficar. Não, porque eu tenho muita pena da minha irmã, eu tenho pena da Leidinha, sabe? A Leidinha tá lá, sabe, passando fome, tá lá numa situação de miséria, eu tenho muita pena, mas é ela que tem que ficar. Eu não posso cuidar, eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu não posso fazer nada. Uma coisa que eu nunca deveria ter feito na minha vida, eu fiz naquele tempo, que foi ter me intrometido nessa história. Eu tenho gente nessa família da minha mãe que me odeia até hoje porque eu me meti nessa história. Que foi ter tentado ali naquela coisa, eu de querer ser bom, de querer ser conciliador. Entrei no meio dessa história, sabe? Pra ficar dialogando. Não, tia, mas não tem como fazer assim. Às vezes até no grupo, né? Não, tia, vamos fazer dessa forma aqui, eu dando sugestões. E desse negócio de eu ter ficado dando sugestões, o trem foi inflamado. Inflamou pro meu lado, zangaram comigo. Mas assim, um eu até contei, né? Um eu lembrei o nome, a Mari Lúcifer, né? A Mari Lúcifer ficou com o maior ódio do mundo porque eu questionei. Eu falei, não, mas espera lá, por que você tá dizendo que é a obrigação da Leide, da tia Leide, que quando você fala que ela tem que cuidar, ela é filha única? Ela é filha única? Porque se são 8, acho que não é só a obrigação dela. Ah, meus amigos, até hoje ela me odeia por causa disso aí, que eu fui questioná-la, né? Enfim. E a velha ficou amíngua, pessoal. Pra não dizer que não morreu amíngua. Uma prima da minha mãe, deles, né? Desses irmãos lá,
no caso, sobrinho da minha avó, né? Foi quem se compadeceu e ia lá. Uma vez ela me contou, não, eu ia lá e pegava as roupas da minha tia suja de bosta e botava de molho, lavava, passava uma vassoura na casa. E um tio meu que mora lá nessa cidade, às vezes ia lá, dava um banho, passava de 3 dias. Ela me contou, essa prima. Passava de 3 dias sem tomar banho. Aí foi indo até um dia que levou pro hospital e morreu, né? Um dia que passou muito mal, levou pro hospital e morreu. Mas eu vi gente contar que passava dias às vezes dentro da casa lá, suja, melada de bosta e de mijo, dentro do quarto, porque não teve nenhum filho, não teve filho para cuidar, não teve ninguém. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá nessa cidade, eu não resistiria a ver uma coisa dessa sem ir lá tentar fazer alguma coisa, sabe? Conhecendo quem eu sou. Mas morreu a míngua. Essa minha tia, a Leide, na ocasião que eu tive agora com ela em Fortaleza, ela comentou uma coisa pra mim. Ela falou, ela disse, não, agora, já de um ano e pouco pra cá que eu voltei o contato com as minhas irmãs. Com duas, né? Que ela falou, mas estávamos intrigadas por conta daquela situação. Porque elas ficaram com ódio de mim, porque eu fui me embora. Elas me culpabilizam que a responsável pela morte de mamãe foi minha. Mamãe morreu por tua culpa. Você foi a culpada. Agora que a gente já voltou a se falar, já estamos conversando, mas passou muito tempo intrigada por esse problema. Ou seja, tudo o que a Leide fez lá atrás de bom, né, os quase 20 anos que ela ficou cuidando dos velhos, não contou. Só conta aquele momento ali que ela precisou ir embora, que ela não pôde mais ficar ali. É a mesma coisa de mim aqui, pessoal. 12 anos e meio, sozinho. O dia que eu saí, os 12 anos não conta. É como se eu nunca cuidei. Só vai valer do dia que eu, digamos, me recusei a cuidar pra frente, né? Eu vi esse caso e já vi muitos outros. Aqui onde eu moro, de vez em quando eu vejo alguém chega num grupo e fala, olha, tem um velho, tem um senhorzinho de 80 anos, sozinho numa casa lá, acamado, tá lá passando fome, não consegue nem se mexer em cima da cama, às vezes é deficiente, porque ninguém, e tem filhos, tem neto, mas ninguém vai lá cuidar. Aí eu não tenho como julgar, né? Eu não vou dizer se essa pessoa foi boa ou se foi má, não sei. Na maioria dos casos, eu acredito até que sejam pessoas más, né? Acho que muitos desses, quando são abandonados, é porque foram pessoas más. Mas até o caso, eu acredito plenamente que até o caso dos pais que tenham sido pessoas boas, né? Pessoas boas com os filhos, geralmente fica nas costas só de um. Isso aí, na minha visão, eu acho que independe. Independe se os pais foram bons ou ruins. Penso eu que quando os pais foram ruins, é merecido. E quando não foram ruins, às vezes sobra nas costas só de um. Sempre sobra nas costas de um. Filho. Estou me referindo aqui a um filho. Quer eles tenham sido bons ou ruins, sobra nas costas de um filho. Eu tive um tempo que eu vi com maus olhos. Quando eu era alienado, eu tinha uma visão muito apaixonada da realidade das coisas, né? Então eu via muito assim, poxa, mas levar o pai pro asilo, principalmente esses pais que têm muitos filhos, né? Que tiveram muitos filhos, poxa, mas não dá para revezar. Podia revezar os cuidados ali, né? Hoje eu não vejo, pessoal. Hoje eu não vejo com maus olhos. Depois a gente vai vivendo e vai aprendendo, vai vendo as experiências, vai sentindo também na pele, né? Hoje eu não vejo com maus olhos a pessoa que põe no asilo. Um tio meu, o irmão caçula da minha mãe, tá cuidando de um velho de 84 anos, um velho, peça ruim, meus amigos, peça ruim. Tá lá cuidando. Eu tenho um tio, que é o irmão mais velho, que mora na cidade de Imperatriz. Uma vez ele conversou comigo, ele disse que já ofereceu várias vezes, olha, a hora que você não der mais conta aqui em Imperatriz tem asilo.
aqui tem asilo, a gente entrega a documentação, os cartões do banco, né, da aposentadoria, e a equipe vai cuidar. E você se livra disso aí. Mas o caso do meu avô é uma questão que o filho não quis. Ele não quis. Ele prefere estar lá tendo esse trabalho, estar lá. Ele e a mulher dele lá pelejando com o velho, cuidando, né? Mas teve essa opção de levar para o asilo. Por que eu falo que o caso do velho é mais fácil? Porque o velho não está mais lúcido. Ele não tem mais lucidez. Falo porque eu andei lá no passado. Ele não lembra mais, não reconhece as pessoas, não fala coisa com coisa, sabe? Tá completamente biruta. E assim, tá totalmente dependente. Ele não consegue nem se alimentar. Ele tem além do Alzheimer, ele tá com mal de Parkinson. Então, ele não consegue nem tomar água, nem botar uma colher de comida na boca, porque a mão é tremendo, o rosto treme o tempo todo. Assim, aí tem que ter alguém para ir com cuidado ali, né? Tem que botar a comida. Bota uma fralda aqui na beirada, no peitoral aqui, para poder que cai comida, né? Cai baba na boca para poder não se melar tanto. Mas ele preferiu, né? Ele preferiu estar lá cuidando. Eu certeza é codependência. É codependência isso aí. Fica com aquele medo, né? Com a consciência pesada, que se abandonar Deus vai castigar, ou que vai sentir remorso. Fica com medo do julgamento alheio. Tem tudo isso aí. É difícil, eu entendo. Que é difícil para muitas pessoas se libertar disso aí. Mas acabou ficando nas costas de um. Eu vejo uma hipocrisia, eu fico vendo ali. Eu tô lá no grupo, eu fico só observando, sabe? A hipocrisia, eu vejo lá as outras irmãs agora, né? Como agora a vaga foi preenchida, né? Uma foi para Roraima, mas o outro substituiu a vaga no lugar dela. Aí eu só vejo as outras lá. Ai, fulano, oh meu irmão. Aqueles elogios triviais, pessoal. Oh, meu irmão, porque Deus vai te abençoar ricamente, sabe? Deus vai te abençoar muito, porque você está fazendo a melhor coisa que um filho pode fazer, que é cuidar do seu pai. Olha, porque eu sempre estou em oração, eu estou aqui orando por você. Porra nenhuma, pessoal. Eu tenho certeza que elas não gastam nem um segundo da vida delas orando por isso aí. Elas estão de boa na casa delas. Aquilo ali elas devem dar muitas gargalhadas de alívio, né? Tipo assim, opa, ufa, né? Tem um. Olha, eu vou contar aqui eu já ia finalizar essa parte aqui do caso do meu avô, o avô materno. Eu vou contar um caso aqui. O meu tio, que mora lá em Imperatriz, ele é ressentido com o velho. No tempo da minha avó, ele ainda fazia alguma coisa, mas o velho ele é ressentido. Ele não visita, ele não ajuda, ele já falou que jamais ele quer o velho dentro da casa dele, sabe? Mas só que ele é o seguinte, o que ele não quis saber do pai, mas ele tem a esposa. A esposa, os netinhos da esposa, ele é o que eu falei, que a mulher dele tem uns netos trombadinhos, é droguinha. Ela, até um tempo desse, um inscrito, eu acho que eu já respondi isso aí, né? Alguém perguntou pela esposa dele que estava muito doente, tá curada, ficou boa, se recuperou. Eu achei que aquela mulher não ia escapar, não, pro tipo que ela tava, mas escapou. Primeiro era uma bactéria no estômago, e depois disse que a bactéria era no pulmão. Fato é que tratou e já tá bem. Já tá. Voltou à vida normal, né? E então assim, ele não tem o problema do pai, mas tem o problema da esposa e os netinhos dela. E inclusive uma filha dela que é traficante. Tem todo um aparato. Aí pra mim, trocou 6 por meia dúzia, sabe? Acho que ele só não quis acumular, né? Porque aí poderia ser tudo que ele já tem, mais o velho, né? Acho que para não pesar a carga, ele não quis fazer isso. Mas um dia ele me confessou uma coisa. Esse meu tio, ele até é um tio também assim que eu tenho uma amizade com ele. Ele falou assim, ano passado, eu acho que em algum momento eu mencionei isso para ti, ano passado, esse filho caçula teve um momento de crise. Ele teve um momento de crise. Eu acho que foi ali por volta do mês de abril para maio. Foi assim que começou a pandemia. Ele teve uma crise. Ele não aguentou a pressão. Então, assim, ele chegou aí no grupo. Primeiro ele pediu ajuda no grupo. Pedindo assim, quem poderia, dos parentes ir lá ajudar a cuidar, porque ele estava muito cansado, estava muito difícil. O velho
tirava a roupa, ia pro meio da rua pelado, o velho escapulia, o velho cagava dentro de casa. É isso aí a realidade que ele tá vivendo lá, sabe? Ele falou que estava muito cansativo, ele tinha que trabalhar, ele tem 2 filhos pequenos para cuidar, a mulher grávida. E aí a mesma situação que ocorreu na época da minha avó se repetiu. Ninguém tem disponibilidade para ir lá cuidar. A única pessoa que apresentou uma solução foi o meu tio, o mais velho, que foi o asilo. Aí eu lembro dele ter me ligado. Ele me ligou um dia e falou assim, ele disse, olha, eu vou conversar com você porque sua mãe tem problema, a minha irmã aí, né? Então, como você é o responsável por ela, eu vou falar com você. Ele falou, eu quero saber se você concorda de eu buscar meu pai lá no interior e trazer aqui para a Imperatriz para colocá-lo no asilo. O meu irmão não está aguentando, a carga está pesada, ninguém pode ir lá, ninguém se dispõe a ir lá cuidar. Então nós vamos colocar no asilo. Foi a minha proposta para ele. E ele topou. Ele topou. Aí falou, então eu estou consultando cada um dos meus irmãos só para pegar o aval. Eu quero saber se topa, se pode colocar. Se todo mundo concordar, eu vou buscar e colocar no asilo. Aí eu falei, tio, pode mandar. Pode mandar. Eu falei, aqui, eu não tenho condições também de trazer aqui para casa. Eu já tenho uma carga aqui em casa. E aí trazer mais um, não tenho a menor condição de assumir isso aí. Eu falei, pode mandar para o asilo. Passou-se mais uns dias, esse meu tio, caçula, né? Vem no grupo e fala, não, gente, eu tive mal, me arrependi, não vou deixar levar meu pai pro asilo. É difícil, mas eu vou continuar cuidando. Pessoal, vocês acreditam que se tiver 2 meses é muito. Se tiver 2 meses é muito que o meu tio mais velho fez um contato um dia comigo por WhatsApp. Eu não sei como, a gente conversando um dia. Eu já conversei com ele sobre o meu drama aqui, sabe? Essa questão de cuidar da minha mãe, ele já é ciente. No dia que eu tomar as minhas decisões aqui, eu tenho certeza que ele não vai se surpreender não, porque ele já sabe. Eu já contei o meu histórico aqui. Eu sei que um dia eu conversando com ele, aí ele falou assim, Vitor, eu vou te mandar. Ele falou, você lembra daquela história que eu te contei? Que eu te liguei um dia para trazer o meu pai aqui pro asilo e tal e tal. Ele falou, olha, eu vou te mandar aqui, mas pelo amor de Deus, você não comenta isso. Nem mostra o que eu vou te mandar aí pra minha irmã, assim, fica só entre nós dois. Pessoal, ele guardou, ele falou, olha, eu guardei esses áudios, guardei aqui como uma prova. Pessoal, ele me mandou os áudios, porque foi tudo por... Na verdade, no meu caso foi ligação, se eu não me engano foi ligação, mas no caso das irmãs dele e dos irmãos, ele fez por áudio no WhatsApp, sabe? Pessoal, ele fez o seguinte, ele falou, olha, eu vou mandar uns áudios do dia que eu perguntei se podia levar para o asilo. E eu vou te mandar outros áudios depois que o meu irmão desistiu de mandar para o asilo. O que elas comentaram comigo? Pessoal, eu escutei, ele mandou para mim, os áudios estavam assim, ó. Quando ele perguntou, eu vi áudio de 3. Eu vi dar 2 filhas e um filho. Eu tenho um tio meu que mora na cidade de Gurupi, no Tocantins. E uma outra em Palmas e outra no Maranhão. Esses 3. Todos 3 disseram assim, ó. Desculpa aí. Olha, meu irmão, o que você resolver, eu te apoio, desde que não seja trazer aqui para dentro da minha casa. Não trazendo aqui para dentro da minha casa, o que você fizer para mim tá ótimo. Não me envolve nisso, sabe? É para levar para o asilo, pois bote lá, pode botar. Eu não quero ter nenhum tipo de responsabilidade com isso aí. Todas mandaram essa resposta. Quando esse filho caçula desiste de levar o filho para o asilo, essas mesmas pessoas que deram essa resposta mandaram áudios no PV para esse meu tio. Pessoal, vocês acreditam que eu ouvi áudios com falas de choro? Eu vou tentar emular como foi assim as falas. Foram falas muito parecidas. Cada um mandou sua fala, mas assim, muito parecida.
foi uma fala chorosa, sabe? Uma fala de choro. Não sei se chorou mesmo, mas que tava uma fala tipo de choro, mais ou menos assim, ó. Oh, meu irmão, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada quando saiu aquela conversa, quando veio aquela conversa de levar papai pro asilo. Que coisa desumana. Meu Deus do céu, eu tava aqui, eu passei foi noites aqui sem dormir preocupada. Sabe, porque não se faz isso, ele é nosso pai. Ele é o nosso pai. Não se faz uma coisa dessa, isso é até um pecado. Essas pessoas que eu estou emulando aqui são pessoas evangélicas, pessoal, pessoas da igreja. Isso é até um pecado, porque a palavra de Deus proíbe. A palavra de Deus proíbe, nós temos que honrar pai e mãe. Não pode fazer uma coisa dessa, isso é um absurdo. Eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu encontrei a paz no meu coração, eu tenho certeza, porque eu coloquei, foi no altar do Senhor. Eu coloquei no altar de Deus, do meu Deus. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Isso não pode, uma coisa dessa não pode acontecer, Senhor. E Deus, o Espírito Santo do meu Deus, o Espírito de Deus, tocou no coração do meu irmão para não deixar que uma desgrama dessa acontecesse. Porque eu estava triste e revoltada. Pessoal, aqui vocês pensem assim, o que eu falei emulando como se fosse uma das mulheres, mas o outro lá também falou a mesma coisa, só mudou o gênero. Em vez dele falar eu estava chateada, ele deveria dizer eu estava chateado, né? Eu estava indignado. Só mudou o gênero aí, né? E é a flexão de gênero no seu discurso. Aí o meu tio disse assim, você tá vendo aí a hipocrisia? Você sentiu a hipocrisia? No dia que foi para mandar, concordou uma beleza. Pode mandar. E foi firme. E assim, de forma até um pouco grosseira. Depois que a solução voltou atrás, aí veio aquele discurso moralista, sabe? Um discurso moralista. E eu vejo sim, pessoal, elas enchem a bola desse irmão delas que está lá cuidando. Enche a bola, porque eu estou orando por você, porque você é maravilhoso. Sabe por que tem muito esse elogio? Porque é para ele continuar, ele achar que ele está sendo maravilhoso de estar fazendo aquilo ali, sabe? Eu tiro por mim, eu também aqui eu recebo muitos elogios. E direto eu sou elogiado, sabe? Ah, mas é tão lindo, Vitor, acho tão lindo. Sabe, você cuidando da sua mãezinha. Desse tipo, pessoal. Mas vamos lá, eu falei que eu tinha uns depoimentos, né? Contei os casos de família, vamos para uns depoimentos aqui. Pessoal, vamos ver se eu encontro aqui. Olha, eu vou ler um relato aqui de um jovem. Eu encontrei isso aqui numa página jurídica. As páginas JUS que tem várias aí na internet, né? A pessoa mandou uma pergunta, falou assim, ó. Os filhos são obrigados por lei a cuidar de seus pais mais idosos e sem condições de se cuidarem sozinhos? Essa pergunta, esse rapaz fez essa pergunta há 6 anos atrás. Aí tá aqui, ó. Olá. Gostaria de tirar uma dúvida. É o seguinte, tenho uma avó de 82 anos e que mal consegue se manter em pé sozinha. Ela conviveu com minha mãe durante um bom tempo e com minha outra tia também. Só que minha mãe acabou machucando a coluna e não tem condições de cuidar. E a minha outra tia trabalha como diarista no horário comercial e paga aluguel. E por esse motivo não tem como ficar em casa para cuidar da minha avó. O que eu realmente quero saber é que minha avó tem mais 6 filhos, fora minha mãe e minha tia. E ninguém quer cuidar da minha avó. Tem alguma lei que obrigue os filhos a cuidarem de seus pais impossibilitados ou que possam fazer um rodízio entre os filhos para cuidar? Eu vou ler aqui os comentários, mas eu vou dar a minha resposta, pessoal. Essa resposta é não. Não existe lei. Esses dias eu procurei. Sabe por que eu fiz essa busca? Porque teve vários inscritos que entraram em contato comigo questionando sobre a minha irmã. No Telegram ou nos comentários, eu vi esses contatos, e-mail, eu recebi e-mails também. Assim, vem cá, e a sua irmã?
Você já cuidou esses anos todos, não era agora a hora dela ser chamada, a responsabilidade? Bota na justiça, entra na justiça, alega os seus motivos e que agora a responsabilidade tem que ser transferida para ela. E aí eu fiquei curioso, né? E eu fui na internet. A resposta é não. Se você pegar lá no Estatuto do Idoso, eu acho que aqui vai ter um outro relato aqui que fala de um dever, não fala de uma obrigação, que é obrigado a cuidar. Fala que é dever, mas é dever dos pais cuidarem dos filhos na infância, né, e tal, e também é um dever dos filhos cuidar dos pais na velhice. Mas obrigatoriedade não tem, não existe, não tem, pessoal. Isso aí é uma questão que deve ocorrer pelo bom senso. Quando a família é unida, quando a família tem um bom senso, eu já vi casos, né? Raros, mas eu já vi casos. Eu já vi um caso de uma idosa aqui, que ela tinha 6 filhos, que eles revezavam. Eles faziam o rodízio, assim, cada filho ficava 2 meses com a velha. Um ficava 2 meses, o outro ficava 2 meses, 2 meses. E foram fazendo, foi cerca de 2 anos que eles ficaram nesse rodízio, até que a velhinha faleceu e aí acabou, né? Esse ciclo. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui os comentários. Ó. Uma pessoa comentou assim, ó. Sim, são obrigados por lei. O outro botou assim, realmente, conforme lei que regulamenta o assunto, os filhos têm obrigação civil nos cuidados aos seus pais na velhice. Artigo 229 da Constituição Federal defende o direito ao idoso. Procure a Defensoria Pública ou qualquer outro órgão que defenda os direitos do idoso. Mas aí não cita, eu poderia ter botado... Eu vou ler depois uma outra abordagem aqui, que a pessoa até especifica. Existe uma obrigação na questão de alimentos, foi o que eu entendi. A questão, por exemplo, se o pai e a mãe eles estão ali numa situação que não tem nada, aí se chegar no conhecimento da justiça, a justiça pode designar para que esses filhos paguem uma questão lá de alimentos, né? Um valor para alimentar os pais. Mas é só isso, não tem essa coisa de ser obrigado a estar cuidando ali, né? Aí o rapaz continua, ele diz assim, ó, obrigado, é que está a maior briga por causa disso. Os outros irmãos da minha mãe querem que a minha tia, que trabalha de diarista, peça conta do trabalho e que cuide da minha avó, que daí ela poderia ficar com a pensão da minha avó. Só que eles não estão pensando como é que uma mulher vai cuidar de uma senhora idosa com R$ 700. Isso aqui certamente é porque na época o salário mínimo era R$ 700, né? Com uma idosa de R$ 700 de pensão, sendo que ela paga 600 de aluguel. Dá raiva isso. Tem como a justiça determinar um prazo para cada filho cuidar, fazer um rodízio, e tem pena se acaso um dos filhos não cumprirem. E aqui encerrou-se, né? Deixa eu voltar aqui, tem um outro relato aqui de uma mulher. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir. Ó, eu vou ler aqui um relato de uma mulher, pessoal. Esse relato aqui tem 3 anos que essa mulher publicou. Ela disse assim, ó. Tô tomando, nem nome eu tô citando aqui, né, para não dar problema. Ó, boa tarde. Vou contar um pouco da minha história. Eu tenho 9 irmãos. Todos moram perto de minha mãe e meu pai. São idosos, ambos têm 85 anos. Meu pai, lúcido, ainda. Minha mãe tem Alzheimer, não anda mais e tenho muita dificuldade de manuseá-la. Uma vez que ela é tortinha, estabelecemos entre os irmãos que para não ficar pesado para ninguém, que cada um ficaria um dia na semana com eles. De início, tudo bem, todos estavam cumprindo com o que havia sido estabelecido. Porém, agora, alguns já pararam de vir, sobrecarregando os que ficaram e ainda falam que a obrigação de cuidar é de quem mora mais perto deles. Não me importo de cuidar dos meus pais, pois os amo. Só que tenho também família, filhos, estudo e não tenho como ficar o tempo todo com eles.
mas o tempo que tenho me dedico sim a eles e me dedico com amor. A minha pergunta é: existe alguma lei que obrigue os filhos a cuidarem dos pais? Porque se existir, eu vou procurar para colocá-los na justiça, pois eu não sou filha sozinha. Amo meus pais, mas eu sozinho não estou aguentando eles. Não estou aguentando. Eles têm pura obrigação de colaborar, mas não fazem, deixando tudo para cima de mim. Por favor, me ajudem, obrigada. Aí teve uma pessoa aqui que respondeu, ó, do pagamento de alimentos de filhos para os pais. O que muitos não sabem é que também pode surgir a obrigação de prestar alimentos de filhos para os pais. Dispõe o artigo 1695 do Código Civil. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bem suficiente nem podem prover, pelo seu trabalho, a própria manutenção e aquele que de quem se reclama podem fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Aí aqui a pessoa botou um monte de coisas relacionadas a essa pensão. Aí a mulher, essa mesma mulher, responde em seguida. Ela disse assim: não falo em questão de alimentos, e sim de cuidados, pois são idosos e não têm condições de ficarem sozinhos. Precisam de ajuda para se locomover. Eita, agora tá batendo sono aqui em mim, hein? E são 9 irmãos, sendo que só 3 cuidam. E a pergunta é: a responsabilidade é só nossa? E os outros 6 filhos? Sei que isso tem que ser feito por uma questão de bom senso e amor, mas infelizmente não é assim que funciona e acaba sobrecarregando os que cuidam. Tá aqui, pessoal. Tá aqui, mas aqui eu vou detonar mais uma Matrix, que é a Matrix da romantização da família. Aqui, não é sempre que eu escuto: poxa, Vitor, mas tu não vai casar, cara, e quando tu tiver velho, quem é que vai cuidar de você? Você precisa... Pessoal, eu escuto isso direto aqui no meu dia a dia. Rapaz, você precisa faz um filho, pelo menos 1 ou 2 filhos, para quando tu tiver velho eles cuidarem de você. E agora tá bom, você tá novo, né? Você tá novão, e quando tu tiver velho, quando você tiver... Olha, a vida é passageira, você tá já com 37 anos agora, né? Então, vamos dizer que essa fala fosse agora, né? Rapaz, é isso aqui, ó, um estalo, você tá com 50, 60 anos. E aí quem é que vai cuidar de você? Mas vocês estão vendo aqui, ó, é ruim pra pessoa, de repente, né, que construiu família, lutou para criar filhos e se vê abandonado. É ruim também para quem é filho, que às vezes se vê nesses contextos igual dessa mulher, igual desse neto, que está contando aqui o caso, né? E assim a maioria dos casos, né? Eu considero, nesses 2 casos aqui que eu vi, eu até mandei um comentário, pelo menos o caso dessa mulher aqui, que os 2 idosos, né? Um caso desse aqui é asilo. É asilo. Eu sei que vocês podem até dizer assim: ah, mas tu tá falando isso aí, mas tu não fez do mesmo jeito, né? Pessoal, eu tenho uma mãe aqui em casa. Minha mãe, ela não é uma mulher acamada. Ela toma banho sozinha, ela cozinha, ela lava roupa, ela... Eu levava ela para a igreja porque eu queria levar, mas fosse o caso dela ir sozinha de pé para a igreja, ela dá conta, ela sabe o caminho, ela iria e voltaria sozinha da igreja. Então, não é uma pessoa que eu tenho que estar aqui 24 horas dentro de casa cuidando dela. Tem que estar cuidando, dando banho. Eu nunca cheguei nesse ponto, tem que dar banho nela, trocar de roupa, botar comida na boca. O meu problema aqui em casa é outro. É um outro problema, sabe? Não estou minimizando, sabe? Claro que também é desgastante, muito desgastante também, mas eu lhes digo o seguinte: se eu estivesse num contexto, digamos assim, do que já é e mais isso aí, ou que fosse só isso aí, meus amigos, nós já teria muito tempo que tem gente que fala assim pra mim: bota ela no asilo. Eu já recebi um monte de mensagens, né? Joga no asilo. Meus amigos, olha, uma vez eu conversei com... Eu não lembro qual foi o motivo. Eu não consigo lembrar qual foi o motivo, mas uma vez eu procurei um advogado
com a tal da interdição. Eu fui perguntar, eu falei, como que faz para interditar? E aí eu tinha algo na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu não sei se era questão da casa, ou... eu não lembro. Enfim, foda-se o porquê, né? Mas fato é que eu cheguei para um advogado e falei assim, eu falei, como é que é o procedimento para interditar? E a pessoa falou assim, ó, a interdição, eu tenho muito tempo isso, né? Eu vou tentar lembrar como é que foi a explicação que esse advogado me deu. Então, a interdição, ela funciona assim, você contrata um advogado, e esse advogado ele vai entrar com uma ação judicial, peticionar ao juiz, né? A interdição alegando uma série de motivos. Só que no processo o juiz não vai interditar, por exemplo, a sua mãe baseado só no seu pedido. Você fez o pedido, só que ele vai querer ver a sua mãe, ele vai conversar com a sua mãe, ele vai ouvir o lado dela, e aí vai ser avaliado se realmente é um caso de interdição. E esse advogado me fez uma série de perguntas. Tipo assim, como é que ela é e tal. Eu falei, aí, meu amigo, esse caso aí, mas é de jeito nenhum, ela vai ser interditada. Perdão aí, pessoal, foi meu despertador aqui. Eita, doeu o ouvido aí de vocês, hein? Me desculpem, eu não tava lembrando. Tomara que ele não dispare de novo aqui. Não ferrou. Se disparar de novo eu pauso aqui. Já deixei bem na tela aqui. Eu só não fiz aqui mais rápido porque eu não tava na tela aqui do gravador de voz. Aí até, enfim. Esse advogado falou isso pra mim na época. Ele falou, não. Se o juiz perceber que ela tá lúcida, que ela responde pelos atos dela, de jeito nenhum, não vai ter interdição. Isso aí, meu amigo, só num caso, tem que ser um caso mesmo extremo, um caso assim que a pessoa realmente não tá com suas faculdades mentais totalmente corrompidas, mas não faz um tratamento, né, no CAPS, toma remédio, mas tá lúcida? Ela consegue assinar o nome dela, ela assina um documento, ela responde? Tem essa história de interdição não. Então, mas eu reitero, é que eu estou respondendo uma pergunta que me foi feita, né? Lá atrás, por que eu não boto no asilo? Como é que eu vou botar essa mulher no asilo? É para me botar ela no asilo só se ela concordar. Se eu chegar aqui e eu disser assim, ó, eu quero jogar a senhora no asilo, porque de forma interditada não tem como. Eu não tenho essa interdição. E acho muito difícil conseguir para colocar no asilo. Amigavelmente ela não vai topar. Vocês acham que ela vai querer sair? Eu pergunto isso para vocês acham que ela vai querer sair da casa boa, a casa boa que eu construí, aqui com conforto, com até central de ar tem dentro do quarto, sabe? Tá no bem bom aqui, para ir para um asilo? Vocês acham? Não vai, meus amigos, não vai, de jeito nenhum, sabe? Então essa possibilidade do asilo nesse momento não rola, certeza. Essa proposta aí, ela pode até rolar no futuro. Sei lá, se daqui 10 anos, 20 anos, aí entrou num quadro de demência, né, num quadro de esclerose, uma coisa muito grave, que realmente não responde mais por si, aí é a hora de eu, se não tiver aqui na minha cidade, leva para outra cidade e deixa para lá, né, no asilo. Mas no nível que está aqui, não está. Aqui, só para finalizar esse podcast, né? Não, ainda tem mais uma coisa para argumentar com vocês, né? Ainda tem mais uma coisa. Que eu já falei muito, já veio 3 vezes na minha mente e eu tô falando. Mas deixa eu fechar aqui o raciocínio para me entrar no último argumento que eu tenho a declarar aos senhores. Caramba, me perdi aqui. Foi uma distraçãozinha aqui, Caramba, eu tinha uma coisa aqui pra fechar esse raciocínio e não tô conseguindo, só um momento. Lembrei, eu estava falando assim, que eu até penso que muitos dos senhores aqui estejam até curiosos, né? O que o Vitor já decidiu, como é que tá, né? Enfim, tô lutando, né? Tô tentando
tocar a vida, me recuperar, né, da situação que eu tive esses dias, ainda em alguns momentos fugazes, né, eu sinto os efeitos, mas tô tocando a vida. E eu vou dizer assim aos senhores que eu vou chegar aqui vai chegar um dia que eu vou chegar para vocês, eu vou partilhar assim de um veredito, né? Eu vou chegar e vou dizer, ó, eu decidi isso, né? Eu resolvi isso, mas agora eu vou deixar para realmente quando eu tiver decidido, quando o negócio já tiver feito. Aí eu venho aqui, compartilho, já digo como é que tá, o que que deu, né? Mas por enquanto, eu vou deixar quieto. Eu vou fazer as minhas especulações nos bastidores. Então vai ter alguns escritos que eu vou procurar, né? Em algum momento de dúvida. Eu vou ficar nas minhas pesquisas, eu vou ficar nos meus pensamentos, né? Avaliando, analisando. Pessoal, eu tô com vários caminhos aqui, sabe? Várias situações que eu estou estudando, eu estou analisando para que eu faça a melhor escolha, né, na minha vida. Mas vai ter uma solução. Sobre a minha irmã, era para me ter falado lá atrás, eu não comentei, né? Eu citei o caso do meu avô paterno, minha avó materna, citei o caso do meu avô paterno, li mais 2 relatos, né? Então tem 5, ao todo foram 5 relatos. Eu vou para um 6º relato sobre a minha irmã. É um ponto aqui que eu creio, que eu nunca argumentei isso aqui com os senhores. Talvez eu tenha argumentado de maneira esfacelada, fragmentada, né? Mas aqui eu vou centralizar num ponto, tá? Vocês acreditam que houve um tempo, muito tempo atrás, sabe? Eu estimo ali que deve ter sido ali entre 2014, 2015 e estourando 2016, quem sabe? Houve um dia que eu escutei uma frase da boca da minha irmã. Ela disse o seguinte para mim, eu não lembro o que foi que aconteceu. Aconteceu uma situação aqui em que ela disse assim para mim, ela falou, olha, eu tô aqui, mas assim, o dia que você não der conta mais, o dia que você não tiver dando conta mais, você me avisa que eu arrumo minhas malas e vou ir pro Brasil. Só, pessoal, que eu pergunto aqui para vocês. Vocês acham que a minha irmã, com o histórico que eu já relatei para vocês, vocês acham que ela é mulher de cumprir essa palavra dela aí? E eu já contei num podcast aí recente, um teste que eu fiz com ela. Eu ouvi ela falar isso um dia para mim. Ah, meu irmão, o dia que não der mais aqui, o dia que você não der conta mais, você me avisa que eu vou aí. Eu fiz um teste um dia, que foi criar uma historinha, um caso assim, tipo, olha, eu vou aí te visitar, levar minha mãe. Eu queria que tu ficasse com minha mãe uma semana, para mim passear em outros lugares, dar umas voltas aí, depois eu pego. De jeito nenhum, meus amigos, ela concordou. Não, não, não. Isso aí foi o discurso mais falso, mais hipócrita, mais demagógico. Penso eu que foi um momento, assim, só para ela pagar ali de boa samaritana, né? Parecer que ela é uma pessoa boa e gentil, né? E que ela tem coração, né? Um bom coração, só isso. Pense numa pessoa, meus amigos, que não tem palavra, não cumpre com palavra, não é leal, sabe? A nenhum combinado. Eu vou citar aqui para vocês, assim, só uns exemplos relacionados a essa questão que eu tenho aqui. No ano de 2008, que foi o ano ali que ela passou um ano naquela expectativa que ela ia para a Holanda, sabe? Vai, não vai, vai, não vai. Uma hora a prima de lá ligava, não, vou ajeitar. Não, agora não dá. Fato é que só desenrolou mesmo em janeiro de 2009, para ela, enfim, viajar, né? Eu lembro que nesses períodos em que estava se ajeitando, né, para ela ir, um dia ela conversou comigo. Eu tive uma conversa com ela. Se eu não me falha a memória, essa conversa foi perto dela, foi já na ocasião dela ir, que eu cheguei a emprestar R$ 200 para ela na época.
Eu nem lembro, eu tinha esse dinheiro sobrando na ocasião e emprestei para ela tirar o passaporte dela. Naqueles tempos, o passaporte, a pessoa ia na Polícia Federal e tirava no mesmo dia, né? Já vinha com o documento em mãos. A fotografia era colada ali na hora. Hoje você tem todo um trâmite, né? Vai lá, depois tem que voltar com 15 dias, enfim. E eu lembro de eu ter tido uma conversa, eu olhei nos olhos dela assim e falei, eu digo, mas você vai mesmo? Eu falei, tu tá decidida mesmo que tu vai? E ela, eu vou. Aí eu ainda dei um conselho, eu não fui muito de acordo ela ter ido aquela viagem, né? Eu falei assim, minha irmã, por que que você não fica aqui? Eu falei, tu não viu o meu esforço? Eu falei, eu lutei, terminei minha graduação. Nessa época que ela viajou, foi a época que eu estava estudando para os concursos. Eu já trabalhava na saúde, mas eu estava estudando para os concursos na área da docência. Eu falei, você não viu a minha luta? Eu consegui terminar minha graduação, vou tentar os concursos. Eu falei, eu sei que eu vou crescer e você pode crescer também. Sei lá, para mim foi uma coisa tão estranha. Eu era muito pegado àqueles valores, assim, de que família tem que estar próximo, né? Mesmo com as adversidades tem que estar junto. Total alienação, sabe? Naquele tempo. Eu falei, acho que tu devia ficar aqui, o que eu puder te ajudar eu ajudo, vou te dando aí uma força, mas você tentar prosperar aqui. Eu falei, agora tu sair para um país longe desse, eu falei, acontece uma coisa, a gente não pode nem tu de repente vir para cá, nem nós ir para lá, enfim. Aí ela disse, diante dessa fala que eu expus a ela disse assim para mim, ela, não, Vitor, mas fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo que eu não tô indo abandonando, eu não tô indo para abandonar vocês, não. Eu não vou morar na Holanda. Eu não tô indo morar na Holanda, eu vou passar 5 anos. Foi a minha meta, eu tô indo com um projeto de vida, é 5 anos. Em 5 anos eu quero juntar o dinheiro para me comprar a minha casa, eu quero comprar a minha casa e pagar uma faculdade para mim. Ela falou, aqui só tem cursos na área da educação, aqui onde a gente mora. Então, assim, eu queria fazer um curso melhor. E aí eu tendo a grana, chegando aqui eu posso pagar esse curso. O curso que eu quiser. Então, e assim, fique tranquilo que enquanto eu estiver lá, o que eu puder fazer para te ajudar aqui, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar a nossa mãe. E eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você nessa empreitada, porque eu sei o quanto é difícil. Quando ela foi para lá, minha mãe já estava nos tratamentos. A minha irmã ela é consciente. Ela é consciente do problema, sabe? Ela, não, eu não vou te abandonar com essa situação. Quando eu voltar, eu vou voltar exatamente para isso, para estar aqui perto, para te ajudar, para tu não ficar nessa situação sozinho. Pessoal, e ela foi. Eu não vou ser injusto aqui de dizer assim, que nos 5 primeiros anos que ela foi para lá, ela não ajudou, ela ajudou. Eu já comentei isso aqui. Ela até foi um período que ela foi generosa, assim, quando tinha as viagens, ela mandava dinheiro, né, e ajudou um pouco na obra aqui dessa casa, só no início que ela ajudou. Quando, em dezembro de 2013, praticamente ali completando 5 anos que ela tinha ido para lá, eu fui lá. E no dia que eu cheguei no apartamento dela, saí do aeroporto, cheguei, eu estava na mesa, me lembro como hoje, eu estava na mesa, eu tenho até foto desse lanche que a gente estava fazendo, ela comprou umas coisas lá, ela, tu deve estar com fome, vamos comer aqui. E aí no momento daquele lanche eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, minha irmã, e aí quando é que você pretende voltar para o Brasil? Eu falei, já há 5 anos já completou, né? Eu falei, 5 anos já passou, você falou que vinha para passar 5 anos. Isso eu falando com todo carinho, com toda a educação com ela, né? Pessoal, eu escutei uma resposta que, meus amigos, foi uma resposta assim que a lágrima desceu do olho na hora que ela falou isso para mim. Porque ela não tinha falado o que ela falou para mim quando eu ainda estava aqui, né? Por telefone, ela falou isso lá. Quando eu estava lá, ela disse assim, nunca mais eu vou voltar para o Brasil. Se um dia eu conseguir a minha cidadania, aí eu posso até ir lá passar uma férias, né? Com vocês, visitar, mas ir lá para morar, para viver no Brasil, eu não vou mais. Eu não vou mais. Aqui eu já tô, para mim o meu país é aqui, eu gostei.
Pessoal, quando eu ouvi aquilo assim, eu fiquei olhando assim pra ela. Eu falei, meu Deus, eu até falei assim, eu digo, eu não tô acreditando. Eu falei, sempre você falava que estava aqui para juntar um dinheiro, eu vim agora, eu até imaginei assim, eu imaginei que você ia dizer assim, não, eu preciso ficar mais uns 2 anos. Mais 2 anos, mais 3 anos aí, porque eu não consegui juntar o dinheiro todo, e aí eu vou voltar pro Brasil. E ela não vou fazer isso. Eu pretendo viver aqui mesmo. Eu pretendo ficar aqui. Posso até, ela falou, até penso em fazer um investimento no Brasil, mas assim, de repente para me alugar e ter uma renda, ou de repente se eu for deportada. Ela falou, existe uma possibilidade. Ela falou, existe uma possibilidade de eu voltar para o Brasil se eu for deportada, porque eu não tenho documento, mas até mesmo, ela falou, até mesmo se eu for deportada, eu ainda vou lutar muito para me voltar. Ela falou, eu vou lutar muito para me voltar. E assim, o quanto eu puder lutar aqui para que eu não seja deportado, eu vou. E acreditem ou não, pessoal, já houve uma confissão recente, alguém de lá, da Holanda, já me passou, que a minha irmã, ela não está legalizada até hoje. Não é porque não teve como, não é porque não teve. Ela já teve várias oportunidades de tirar a cidadania dela lá. E ela não quer. Eu posso lhe dizer que este ano, 2021, eu escutei ela no telefone um dia, conversando com a minha mãe aqui, quando ela disse assim, com essas palavras ela falou, mãe, um patrão meu é advogado aqui na Holanda e ele se ofereceu para mover toda a papelada para mim, todo o processo de legalização para mim, tudo que precisar ele vai mover para mim. Eu tô achando que eu vou conseguir minha cidadania esse ano. Isso ela falou, era como se fosse ali em janeiro ou fevereiro desse ano. De lá para cá, eu já escutei a minha mãe perguntando por isso, para ela aqui. Sim, e a cidadania, e aquele negócio. Que a minha mãe é doida para ela tirar a cidadania, tipo assim, para vir aqui visitar ela, né? E ela, não, eu não vi mais, o fulano não tocou mais no assunto, não teve mais, não soube mais de nada, não. Pois eu chequei, eu procurei uma pessoa. Eu tenho uns contatos de parente, eu tenho contato com pessoas que eu fiz amizade da época que eu fui lá. E eu já tive uma informação. Pessoal, esse não é o primeiro caso. Olha, só que eu sei, ela já teve 4 oportunidades, 4. Inclusive 3, ela mesma confessou para mim, de pessoas na Holanda que ia ajeitar tudo para ela, sabe? Para ela tirar a cidadania dela, e ela não quis. E a pessoa que há menos de um mês atrás me confidenciou, disse assim, olha, um dos motivos, a pessoa alegou dois motivos que a minha irmã não quer a cidadania. O primeiro motivo é para não vir para o Brasil, cuidar da nossa mãe aqui. Ela tem um entendimento assim, não, se eu tirar a minha cidadania, o meu irmão vai querer que eu vá lá cuidar, ou ele pode querer que eu busque a minha irmã para levar, ou a minha mãe para levar para a Holanda. Então assim, enquanto eu estiver ilegal, eu tenho essa desculpa. Estou ilegal, não posso ir lá cuidar e nem posso trazer. E esse é o motivo número 1. E o segundo motivo é a questão dos impostos. Diz que ela alegou isso. Eu não quero me legalizar, porque se eu me legalizar eu tenho que pagar imposto para o governo. Não sei se procede, pessoal, não fui, mas essa pessoa que me passou essa informação me disse que é 25% sobre a renda. Eu digo, vixe, então tá quase igual o Brasil, que aqui é 27,5%, né? A partir de uma determinada faixa de ganhos. Na verdade, aqui tem as faixas, né? 27 é a alíquota máxima, né? De desconto. Eu acredito que 25% lá deve ser a alíquota máxima, não é possível, né? Enfim. Não, eu não quero pagar imposto. Não quero pagar imposto, porque aí o que eu ganho aqui é todo meu, 100% para mim, não preciso dar nem um centavo pro governo. E aí ela tá de boa lá, né? Tá lá, né? Não quer se legalizar, mas assim como ela não cumpriu a palavra com relação aos 5 anos, assim como ela não cumpriu a palavra de que ela iria me ajudar na construção da casa até o fim, não ajudou.
Assim como ela não cumpriu 2 vezes a palavra dela, houve 2 convites para que eu fosse lá com a minha mãe. Olha, ajeita aí, eu vou pagar a passagem da nossa mãe para você vir. Você paga a sua e eu pago a da minha mãe. As 2 vezes ela brecou. Quando chegou na hora, pessoal. 2018 e foi 2018 e 2019. 2 anos seguidos ela fez o convite para mim ir lá. E quando chegou no momento, que era para organizar, fazer valer, ela brecou. Ela voltou atrás, ela arrumou uma confusão, ela deu um jeito para poder a viagem não acontecer. Enfim, aqui se eu for enumerar, são N situações que essa pessoa não tem palavra, não tem... Enfim, não é à toa. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, tipo assim, que eu pudesse fazer alguma coisa, pressionar na justiça para ela vir cuidar, né? Eu digo, olha, para mim só se for assim. Se tivesse, né, na lei, que foi até o que me levou a ir pesquisar, né? Eu fiquei assim, se for para ela vir para cuidar, só se for assim, ela assumir a responsabilidade. Agora tá aí na sua mão, é 100% você que vai cuidar. Porque esse negócio de compartilhar, de não, nós vamos revezar, eu não quero. De jeito nenhum, porque vai ser 2 cão, meus amigos, que eu vou ter que aturar. Então, não. Então, meus amigos, é isso aí, a realidade é essa daí. Quem tiver passando por esse tipo de situação, se tiver condições de botar no asilo, bote. Tem mais aqui botar mesmo. Não vá se matar por conta disso. Quem tá velho já tá no fim da idade, já tá no fim da vida mesmo, já viveu o que tinha de viver. Às vezes já não tá mais nem lúcido, nem conhece mais o filho. Você tá junto ou não tá, não vai fazer a menor diferença. A verdade é essa. Se você convive com... se você mora e cuida, ajuda a cuidar de um pai e uma mãe, que são pessoas boas, que o diga aí o meu grande amigo Lorde Conselheiro, ele sempre fala para mim, Vitor, eu amo meus pais, são pessoas boas comigo, estão me ajudando, eu nunca irei abandoná-los. Se você tem um pai e uma mãe assim, que são pessoas boas, que você os ama, que você gosta de estar na presença deles, e você pode estar com eles, fique. Aí é uma coisa assim, é o seu coração, né? O seu coração que vai determinar isso aí. Mas se não está, o melhor é achar uma saída. Eu já considero aqui que eu já rompi com o lado afetivo. Para mim hoje, o que eu estou ponderando é mais as questões jurídicas, sabe? As questões jurídicas é a melhor forma de conduzir esta situação, porque questão de vínculo afetivo não. De jeito nenhum, isso eu falo sem medo, nem... Mas assim, aqui ainda estou na casa, mas tratamento de silêncio. Não tem conversa, não tem seco, frio, sabe? Enfim, é isso aí. E comentem. Comentem aí, eu quero muito o parecer de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado aí por terem me ouvido. E agora eu vou cuidar de outras coisas aqui. Não vou me deitar agora não.